Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IATEB Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário, Lupo Prêmio comigo, Amanda Faria Marta. Nessa segunda temporada, a gente está gravando assim, dentro do Congresso de Direito Previdenciário do IAPRE, aproveitando a ilustre presença dos palestrantes e trazendo temas tão interessantes, tão importantes nas palestras. E aí, para a gente eternizar essas falas, para nada se perder do que aconteceu aqui no Congresso, a gente está gravando hoje com a doutora Bruna Ortiz. Ela é advogada, professora, palestrante, acabou de fazer uma palestra incrível aqui no nosso Congresso. Ela é mestre em Direito e também já foi conselheira do CRPS. Uma vasta experiência aí no direito previdenciário, trazendo hoje para a gente essa temática tão importante, que é o tema 1090 do STJ. Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de gravar com a doutora. É tão bom ter mulheres assim inspiradoras, potentes no previdenciário, então eu fico muito feliz de recebê-la aqui, que é uma inspiração não só para mim, para todas as mulheres que estão aí na lida, né? Nós somos a maioria, mas muitas vezes a gente não ocupa posições de destaque, a gente muitas vezes não chega lá. Os homens, historicamente, sempre tiveram mais facilidade. Então, quando a gente vê uma mulher brilhando no palco como a doutora, a gente fica muito feliz e se inspira cada vez mais. Muito obrigada, tá, por estar aqui no Congresso, por topar trazer, né, eternizar as suas palavras aqui no podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço, viu? Agradeço a você, agradeço a oportunidade. Eu sou diretora do IABREP também, diretora científica. Eu fico tão feliz de ver um evento cada vez mais lindo, um mais lindo que o outro, tão bem organizado. Agora esse podcast incrível. E que bom, né, que vocês vão ter a oportunidade de assistir de forma online. E eu sempre digo, quem não veio no evento perdeu e perdeu muito, viu? Porque tá lindíssimo, né? E essa conexão que é possível fazer, esse network, porque acabou que o digital acabou nos afastando, a verdade é essa, né, tudo remoto, audiência remota, até agora sustentação oral gravada, né, É. então, esses momentos de conexão são importantes, nada vai substituir, claro, quem esteve ali, mas vamos levar para o pessoal Vamos. né, um pouquinho dessa temática, mas antes de entrar nela, eu quero conhecer um pouquinho da Bruna. A gente, né, sabe a sua trajetória profissional, acompanha nas redes, todo mundo te acompanha, né, e vê o seu brilhantismo. Mas eu queria saber o que tem por trás da Bruna, advogada, professora. Como que se deu esse encontro seu, né, do previdenciário? Onde que o previdenciário entrou na vida da Bruna? A verdade é essa, né? Porque a gente, principalmente, enquanto mulheres, a gente tem tantas funções e lógico, a profissão é muito importante, mas tem muito mais por trás disso. Compartilha com a gente um pouquinho para inspirar outras mulheres também. Então, eu confesso para vocês que na faculdade eu não gostava de Ah, previdenciário. não acredito. Não gostava, não gostava. Eu achava, gente, que matéria chata, nada a ver. E um amigo meu, ele ia fazer o TCC em previdenciário. Eu falei, nossa, você tá viajando. Eu não acredito que você julgou o Julguei, previdenciário. julguei. E ele queria fazer trabalho junto, a gente era super amigo ainda. O Leandro, hoje ele é aluno meu em várias Olha disciplinas, isso! querido. E ele, Bruna, mas é legal previdenciário. E na época ele já trabalhava na faculdade. Ele era muito mais esperto que eu, porque não precisava ser advogado para atuar no INSS. Então ele já atuava como procurador. Ele, Bruna, isso dá dinheiro. E ele me instigando. Eu falei, não, claro que não. E eu gostava de empresarial. E o Olha seu TCC foi só. empresarial? Não, foi em criminal. Ah, Uma pela pessoa perdida, né, eu estava bem perdida, bem perdida. E aí até pensava em concurso público também, enfim. Aí quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório empresarial, eu falei: "Gente, isso aqui é muito pacato pra mim". Eu sou muito agitada, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de desafio, eu gosto de ser desafiada. Capricorniano, né, capricorniano é um pouquinho chato, gosta de trabalhar muito. E o escritório que eu fui era muito parado, muito pacato, nada acontecia. Eu falava: "Gente, eu não consigo ver o tempo passar não, eu preciso de uma Mas coisa". acontecia, gente, em escritório de empresarial, nada acontecia. É porque essa é muito ligada a 220. Muito. Eu falei: "Nossa, isso não é pra mim". Eu estava muito entediada, eu já estava até pensando em desistir da advocacia, quando surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório previdenciário. E eu fui para o escritório previdenciário e aquilo pegava fogo. Era uma loucura, Era uma cliente batendo porta na das porta. esperanças. É. Eu falo escritório de advocacia previdenciária é porta das esperanças. Cara, era muito legal. Eu falei: "Gente, isso aqui é muito legal, né". Tudo acontece nesse escritório, a gente batendo na porta, a gente chorando, é nossa, eu falei: "Legal, é isso que eu quero viver".
E eu fiquei ali 4 meses. E como eu estava na dúvida do concurso ainda também, eu entrei no CRPS, né, eu fui servidora então, no Ministério Público, fiquei lá 8 anos. Não é o meu perfil muito ser servidora também, aham, eu sou muito ativa, mas o CRPS é muito trabalhoso, assim, era muita atividade e em 4 meses de junta de recursos, que é a primeira instância, eu fui convidada a subir para a Câmara de Julgamento, que é a segunda instância. Olha. E eu tinha só 5 meses de advocacia previdenciária, eu não sabia nada, gente. Eu achei que eu sabia. E quando eu entrei no CRPS, eu tive que julgar, então, prestação continuada de dependente de seringueiro. Você talvez não saiba o que que é isso. E eu, com 6 meses de previdenciário, tive que estudar antiga Lopes, tive que estudar muito no CRPS. Mas assim, em poucos meses, acho que tinha 4 meses de CRPS, eu já fui convidada a compor uma instância superior, porque eles gostaram dos meus votos. Olha. Então não é que eu seja muito inteligente não, eu sou dedicada, viu. Eu gosto da eu sou muito dedicada no que eu faço. Eu sempre falo para os alunos: "Se você gosta do que você faz, se dedica, tudo evolui, né". E no previdenciário, por mais complexo que seja, evolui também, você vai criando ali uma bagagem legal. Fui para a Câmara de Julgamento, os processos mais complexos ainda, porque só subiam processos mais complexos. Eu chorava com os processos físicos, Amanda, Nossa. porque eu morava em Blumenau, ia buscar os processos em Curitiba, uma mala de processo físico que eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí eu tive aula particular, contratei aula com professor para me explicar o que que era segurado especial, porque não entrava na minha cabeça. Você aprendeu na marra Eu mesmo. aprendi, assim, eu fui fazer 2 pós-graduação direto, porque eu sou a dedicada também, né, a perfeccionista, e eu fiz 2 pós-graduações de previdenciário, eu falei assim: "Eu tinha comigo, eu não vou prejudicar ninguém. Pela minha ignorância, não posso". E a minha composição, assim, eles me acolheram muito, me ajudavam muito, e na dúvida eu concedia tudo. Que bom. Em dúvida pro mísero, é isso Sempre, é aí. sempre, então eu prometo que Adorei, se alguém ser prejudicado, assim, foi o INSS. adorei, adorei. Porque eu tinha esse cuidado, assim. E aí na Câmara de Julgamento eu fiquei 1 ano e eu fui convidada a compor o Conselho Pleno, que era o órgão Olha máximo. isso, olha E isso. assim, e aquele meu primeiro contato, quando eu fui para o Conselho Pleno em Brasília, eles me chamavam de estagiária, "ela vem estagiária", porque era todo mundo mais velho, todo mundo mais falou assim: "Da onde é que surgiu essa menina?". E eu sempre fui muito desafiadora, viu, porque a questão da mulher que tu disseste, não Imagina é você no palavra meio desse não, vã. só de te chamar de estagiária começar daí, né, É. já um pouco duvidando da sua E mulher, capacidade. gente, não é querendo falar assim, mas quando você é mulher e você é nova, e o primeiro escritório que eu não gostei muito de trabalhar, porque era muito pacato, o advogado, ele foi muito legal comigo. Ele falou assim: "Bruna, você é nova e você é mulher". E eu sempre vim de uma família simples, eu não consegui fazer na faculdade, eu não consegui fazer estágio, tipo, eu não tinha feito estágio de nada, eu só fiz o estágio obrigatório, porque eu não trabalhava para pagar minha faculdade, morava sozinha, eu sempre fui muito autodidata, assim. E tanto é que no primeiro escritório, quando eu fui fazer a entrevista, ele assim: "Mas tu nunca teve experiência, como é que você quer advogar?". Eu falei: "Meu amor, eu sou advogada, eu vou advogar". Uhum. Seja no seu escritório ou não, eu sou advogada, eu vou advogar. Ele: "Então você vai advogar e você já vai fazer audiência". Eu falei: "Puxa", eu sempre fui muito desafiada na minha vida. E eu odiava trabalhista, não gostava, e ele me botou para fazer as audiências trabalhistas, porque ele também não gostava, que era empresarial, né. Ele: "Você é advogada, então você vai fazer audiência, instrução e julgamento, mas você vai com as suas prerrogativas na ponta da língua. Você vai estudar e não vai deixar ninguém te desafiar, porque eu sei que você vai passar maus bocados, principalmente porque eu representava a empresa". Então ali era do então ali eu aprendi muito. E quando eu fui depois para o CRPS, para todos os outros locais, eu sempre fui muito educada, mas eu sempre soube me posicionar. Tanto é que em processos, às vezes, em colegiado, tem aquela tendência: "Muda seu voto. Não, acho que isso aqui não é legal, não tem que conceder não, você tem que alterar". Não, eu não mudo, meu entendimento é esse. Então, sabendo sempre se posicionar, e quando eu cheguei no conselho pleno, eu sempre fui meio arretada também, né. Então para mim foi muito tranquilo, assim, mas sempre muito desafiador. Eu fiquei 8 anos, porque o CRPS ele é um ambiente muito desafiador, você tem que estar em constante estudo, mas daí, antes disso já, acho que uns 3, 4 anos que eu tinha de experiência, eu já estava dando aula, porque daí eu já queria um outro desafio maior.
Então, hoje eu dou aula em várias pós-graduações, eu imagino que deve ser umas 20 para mais pós-graduações. Tenho cursos, né, empresa de cursos, que eu gosto muito da área previdenciária. E quando vem a mulher advogada, principalmente nova, né, essas mulheres que a gente olha lindas, com bastante colágeno, eu falo: "Nossa, que lindo, né, ser nova, começando", a gente se identifica também, né, a gente se vê nelas. Então eu tenho muitas alunas, hoje novas, assim, que elas vêm falar depois de uma palestra, que falou: "Bruna, que legal a tua palestra, acho que você me inspira". Eu falei: "Que bom, porque eu me vejo em ti". É. E esse ambiente fica muito acolhedor, quando a gente é várias mulheres, uma estendendo a mão para outra, né. E o presencial ele traz muito disso, essa proximidade, assim, então Nossa, muito ah, incrível. que legal, não imaginava essa trajetória. E que bom é saber que é possível, saber se você começou então, assim, sem indicação, sem uma família para te Não, nenhuma, é. colocar em algum Sim. lugar, né, pelo contrário, teve que trabalhar para pagar sua faculdade. Veja isso, quantas pessoas Sim. trabalham um dia todo e estuda à noite, estuda final de semana, porque a vida real é isso. A vida é essa, e é para a maioria das pessoas, E é para a maioria. maioria, para a maioria da gente é assim, né. Nossa, que legal ouvir isso. E que bom é saber que é possível, né, para que quem está nos ouvindo se inspire, que é possível, eh, chegar lá, que é possível superar todos esses desafios, que é possível você ser testada o tempo todo, que você foi testado o tempo todo. O tempo inteiro, sempre desafiada. É. Mas assim, não abaixe a Né, cabeça. eu gosto, por isso que eu tô falando de aposentadoria especial, eu gosto, Aí, tá me vendo? move o desafio. É verdade, é verdade. Comigo foi mais ou menos foi mais ou menos assim. Mas eu tive uma grande, vantagem de que eu consegui trabalhar já dentro da faculdade, em um escritório de previdenciário. Ai, que legal. Então eu já consegui, já dentro do escritório, fazer a minha faculdade já praticamente dentro do escritório, então eu já estava muito direcionada, né, ao que eu queria. Então, eh eu já tive uma facilidade Hum. maior de começar já do zero no previdenciário, né. Muita gente às vezes, eh, bate a cabeça em outros lugares e tem outras áreas maravilhosas de Sim. direito também, mas, Não tão boas, mas a gente tem que vender nosso peixe. Mas, aquela questão, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, Uhum. né. Você sabendo para onde você vai, você sabendo o caminho que você tem que trilhar, você indo com direção, né, não que seja mais fácil, mas talvez você consiga chegar mais rápido. E o previdenciário ele é apaixonante, ele é arrebatador. No momento em que a pessoa, igual você falou, tá no escritório chorando, mas a outra ali, daí um pouco você vai conseguir transformar aquele choro numa alegria, e numa alegria que não vai ser só dela, é da família, né, porque quando uma pessoa recebe um benefício, transforma a vida daquela família ali, né. E você deve ter sentido muito essa transição de quando você foi pra advocacia, porque no CRPS você fica um pouco distante das pessoas, você fica muito imersa Sim. a documentos, a fatos, mas você não tem essa humanização, vamos dizer assim, que a advocacia traz essa humanização, né. Total. É que Bruna, eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler e escrever. Então por isso que eu fiquei tanto tempo no CRPS também, porque a atividade eu gostava muito. Eu amo ler, eu amo escrever, eu gosto muito. Então hoje eu não tenho muita dificuldade, assim, para tanto é que a gestão de escritório quem faz mais é meu irmão. Ele é mais comercial Olha que eu. isso, Ele aham. adora conversar com as pessoas, ficar ouvindo. Eu gosto também. Mas eu sou aquela pessoa um pouco mais pragmática, assim, que eu já quero logo resolver. Resolutiva. Isso, então ele acaba fazendo mais a parte de atendimento. Mas no CRPS, isso eu aprendi também. Os servidores do INSS, a gente tem pessoas incríveis lá. Pessoas e eu aprendi com servidores Nossa, do que legal você INSS. estar falando isso, porque realmente a gente tem uma imagem assim, não é, Eu tinha essa uma imagem imagem. deturpada realmente. Quando eu comecei na advocacia, não sei se é da tua época, Amanda, mas eu ia pra agência brigar. E eu achava aquilo o máximo. Eu sou uma excelente advogada quando eu brigava com o servidor e rolava um fight ali por causa de distribuição de senha, lembra? Tinha que ser um por um, depois podia quatro, processos por vez. E E eles cópia não de queriam, processo, que você tinha que levar um CD e eles não queriam para eles atender. acharem no arquivo o processo, fazer o scanner
E Aí te entregar num CD aí ou você num ganhava uma carta de exigência no grito, né, você conseguia ali uma carta de exigência, falava: "Nossa, que bom, salvei o processo". Então era tudo ali na hora. é. E quando eu fui para o CRPS, que eu lidei com servidores de carreira, porque quando eles são gerentes de agência, às vezes de superintendência, eles vão no CRPS quando eles têm uma carreira já mais consolidada, assim. Uhum. E eu aprendi muito, eu tenho professores incríveis no CRPS. E o meu presidente, que é o doutor Heraldo Medeiros, ele é um senhor, assim, incrível. E toda a sessão de julgamento ele começava assim: olha, a gente não vai julgar aqui 400 processos, a gente vai julgar 400 famílias. Olha isso. Então, que todo mundo tenha feito com muita responsabilidade. E ele lia os votos, ele lia os processos. É um comprometimento tão bonito, tão grande, que eu falo, o problema do INSS não é o servidor, é a falta de servidor. É a mecanização, é a falta de remuneração dessas pessoas, é a falta de qualificação. Porque hoje a gente não tem quase qualificação no INSS, não tem curso, não tem restauração. Então é um problema estrutural, é um problema que vem de cima. E infelizmente vem lá às vezes do ministro, e não estou querendo falar mal aqui, mas não tem um olhar, um cuidado com o Sim, INSS como sim. deveria ter, sabe, com o CRPS mesmo ele é abandonado, é totalmente esquecido, ninguém sabe quem é o CRPS. É verdade, Não recebe recursos, não recebe subsídio, então é um problema, assim, estrutural, é sabe. verdade. E quando vem pagar subsídio para cortar benefícios, que a verdade é essa, igual teve a Sempre. bonificação pelas questões de irregularidade, mas que na verdade a maior parte não é irregularidade, não é lei. Exatamente. Então é muito complicado mesmo. Mas por falar em coisas complicadas, chegamos no 1090. Realmente. Eh, vamos começar do início, né, porque tem Tá, gente que está começando, né, vamos falar um pouquinho do que é o PPP, a tá. representatividade do PPP, porque é um documento muito importante Muito. e que as pessoas, nem vou falar advocacia, mas que as pessoas, se esquecem dele, sai da empresa, não pede, e aí quando vai se aposentar que lembra que poderia, então acho que é um documento muito importante que ele é deixado de lado, né. Não, muito. O que que acontece? As pessoas, né, eu sempre quando dou aula de aposentadoria especial, eu gosto de desenhar uma linha do tempo, aquela pessoa metódica, né? Aham. E é qual período por período. Porque quando você atende um cliente no seu escritório, é isso que você vai fazer. Você vai pegar a vida regressa dessa pessoa, perguntar período por período da CTPS dela, verificar o que que ela fez, o que ela não fez, preencher a ficha de atendimento, verificar período por período. E na aposentadoria especial, o princípio tempus regiactum, eu não gosto muito da expressão em latim, eu gosto mais de simplificar, mas se aplica de forma É. literal, tempus regiactum. Eu vou pegar o período que a pessoa trabalhou lá atrás e vou verificar aquela legislação da época. Então, períodos trabalhados sob condições especiais, a primeira coisa que eu tenho que pensar, qual o período que essa pessoa trabalhou, qual a legislação prevista para aquele período, porque se for até 28/4/95, a gente tem o enquadramento por ocupações, por categoria profissional. Aí eu não preciso do PPP, não preciso de nenhum formulário. Porque o meio de prova da época era qualquer meio, CTPS, os formulários antigos de bem 8030, SB40. E aí, para exposição a agentes nocivos, ruído, agentes químicos, agentes biológicos, a associação de agentes, eu preciso de um formulário técnico. E o formulário técnico pode ser esses antigos, SB40, de bem 8030, desde que emitidos até 31 de dezembro de 2003. Aí é o princípio tempo regiactum. A partir de 1º de janeiro de 2004, os períodos trabalhados a partir dessa data, eu preciso do perfil profissográfico previdenciário, que é aquele documento que hoje está disponível no meu INSS para períodos trabalhados a partir de 2023, está lá o PPP eletrônico, que a empresa ela é obrigada a preencher quando há exposição a agentes nocivos. Então, a pessoa está com ruído excessivo no meio ambiente de trabalho, a empresa tem que preencher o PPP. Está trabalhando um frentista, toda vez que ele vai abastecer o carro, no vapor da gasolina tem benzeno, é cancerígeno. Necessariamente ele precisa de um laudo técnico ambiental, que é uma inspeção no meio ambiente de trabalho, feita por um médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Então, vai lá no posto de gasolina, verifica quais são os setores desse posto de gasolina, quais são os ambientes, quais são as atividades ali desenvolvidas.
quem está exposto a agente nocivo ou não. Aí vai estar lá o frentista, quais atividades que o frentista está exposto os agentes nocivos. Aí o PPP, ele é um resumo desse laudo técnico ambiental. A empresa vai pegar o laudo técnico ambiental que foi em inspeção, vai preencher esse formulário PPP que tem pressupostos de formalidade, e aí eles preenchem errado também esse PPP. Então tem que saber o campo a campo quais as informações que está ali inserida, e a empresa entrega esse PPP para esse frentista sempre que ele solicitar ou quando dá rescisão no contrato de trabalho. Hoje está lá no meu INSS, né, o PPP eletrônico. E o advogado previdenciarista, meus caros, se o advogado previdenciarista não sabe interpretar um PPP, quem vai saber? Na verdade. Vocês acham que esse dono do posto de gasolina ou RH que faz lá o serviço vai saber preencher um PPP? Vai saber interpretar um laudo técnico ambiental? A pessoa não tem tempo e nem interesse de verificar isso. E muito pelo contrário, às vezes até o interesse de preencher errado mesmo, para não enquadrar em insalubridade e não ter que pagar o adicional. Exatamente. Isso que tu falou, Amanda, é nosso principal problema hoje em dia. Porque a empresa, sempre que o trabalhador está exposto a agente nocivo, ele vai pagar o adicional CSAT, que é o seguro acidente de trabalho, que pode variar de 6 a 12% sobre toda a folha de salário não limitada ao teto. Então, esse dono do posto de gasolina, ele vai dizer assim: tem benzeno no meu posto de gasolina? Agente cancerígeno? Claro que não, aqui é perfeito. Tem EPI eficaz. Vocês já viram frentista com EPI? Não tem. Eles Nunca vi, nunca vi. não tem, mas vamos supor que esse dono do posto de gasolina coloque que o posto dele é perfeito. Porque ele vai evitar ação trabalhista, vai evitar uma ação civil, uma reparação civil, e vai evitar pagar tributo. É. Então, coitado do trabalhador, como é que ele vai dizer que o meio ambiente de trabalho dele é prejudicial à saúde, sendo que ele não tem acesso a essas provas? Que é o próprio empregador que contrata o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, para fazer um levantamento técnico ambiental. Aí o trabalhador e o advogado, a gente fica nessa, né? Se utilizando da criatividade para comprovar que realmente ele esteve exposto a agentes nocivos. E o ideal, um cenário ideal, era realmente uma condição de trabalho perfeita. O cenário ideal é que não existisse aposentadoria especial, que ninguém estivesse submetido a agentes insalubres, porque de fato são prejudiciais à saúde, né? A gente eh, tem exposições, igual por exemplo na região mineradora de Minas Gerais, muita mina de subsolo, que Minas, é verdade. que é muito insalubre, que tem poeira respirável, sílica respirável. Então, assim, é adoecedor, é um ambiente de É. fato adoecedor. Uma pessoa que fica 8 horas debaixo de uma mina de subsolo, sem a luz do sol, em um ar rarefeito. Uhum. Então, assim, o ideal é que não tivesse essas condições de trabalho. Mas já que tem, é dever do empregador e principalmente nosso como advogado, instruir a pessoa a ter o seu direito garantido. Mas a gente esbarra em várias questões. E agora temos esse tema 1090. O que é isso, né? Conta pra gente, de onde surgiu essa discussão, como é que chegamos nessa discussão, né? Então, começou tudo no RDR do TRF4, quando uma empresa. Porque o que acontece? O que que a Receita Federal tem feito? Às vezes os alunos até têm dúvida em relação a isso. O INSS não faz inspeção nas empresas. E ele não tem dever de inspecionar. O INSS não inspeciona. O que que tem acontecido? A Receita Federal tem notificado as empresas, tem batido na porta das empresas e falado assim: olha, os funcionários de vocês estão ganhando aposentadoria especial. Ah, é isso que tem acontecido? Tem, tá aqui, ó, João, Doutora, eu não sabia Pedro, disso. Luiz, estão tudo com aposentadoria especial, bonito. E cadê a arrecadação do SAT? Não sabia que estava tendo essa leitura, essa. Então as empresas elas estão sendo notificadas e elas têm que pagar isso tudo atrasado, com juros, com multa, e tá ficando um negócio caro. E qual que é a tese das empresas? Se houve a entrega de EPI eficaz, não precisava recolher o SAT. Então é uma defesa das empresas, entendeu? Então, quando a gente tem essas discussões de EPI, normalmente são processos que sobem das empresas querendo impugnar esse pagamento da alíquota do SAT, esses juros e essas multas. E a Receita Federal tem batido na porta das empresas. E começou com um recurso da empresa, dizendo: não, é EPI é eficaz, então não preciso pagar. E aí começou essa discussão, né? Que surgiu lá o tema 555 do STF em relação ao ruído, se realmente é eficaz ou não é eficaz. Porque a empresa quer dizer que ele é eficaz e o trabalhador quer dizer que não é eficaz.
E agora? É eficaz ou não é eficaz? Pergunto para vocês, queridos, pandemia. O que que aconteceu com médicos e enfermeiros? Todos expostos. Muitos morreram em linha de frente, né? Mineiro subsolo em frente de produção, afastado de frente de produção, mas lá abaixo, eles têm EPI? Tem. Mas o índice de neoplasia maligna e de problema respiratório nessas pessoas é altíssimo. Por que que todas essas pessoas que trabalham em mina subterrânea têm problema respiratório? Bruno, elas estavam com EPI, foi eficaz? Então tem muitos os estudos que dizem, olha, o EPI ele pode neutralizar a exposição dos agentes nocivos, mas ele, perdão, atenuar, mas neutralizar o risco, não. Em relação ao ruído, tem estudo, né, que vai até nos ossos do trabalhador. Por isso que o tema 555, o tema 1090, não vai se aplicar ao ruído. Porque no próprio acórdão do tema 1090, eles disseram assim, ó, em relação ao ruído, não há importância se ter EPI eficaz ou não no PPP. Porque o tema 55 do STF já definiu que não se aplica essa questão a questão do ruído. O ruído ele provoca vibração em todo o E corpo, né, isso. então ele é altamente prejudicial e a gente tem que pensar que é uma exposição contínua de longo prazo. Tem trabalhadores que tá nessa situação há 20 anos, então assim, Uhum. não é um dia: "Ah, hoje eu fui no show e o show estava muito alto e eu me senti incomodada", e mesmo assim a gente se sente incomodada. Sim. Pensa no trabalhador exposto a isso durante toda a jornada de trabalho, diariamente. Não, é demais. E eu vou dizer que o Brasil é o 4º país com mais acidentes de trabalho. Então olha como a gente supera sempre os rankings ruins, né. Infelizmente a gente sempre tá Verdade. nos rankings ruins acima. 4º Brasil, que é o 4º país que mais acidenta, ele fica lá atrás de Indonésia, da Índia, fica atrás de países China, mas olha o nosso meio ambiente de trabalho como ele é ruim, É verdade. como é prejudicial ao trabalhador, né. Nossa, é verdade. E quando a gente, até voltando um pouquinho, quando a gente teve a reforma da previdência ainda constitucional, muita gente falou: "A aposentadoria especial acabou, acabou a aposentadoria especial, agora não tem mais aposentadoria especial". Não é bem assim, né, doutora, as pessoas ainda, que trabalham em ambiente insalubre, elas ainda conseguem comprovar esse tempo, né. Como é que tá isso? Então, eu sempre falo para os alunos, é muito importante você dominar o enquadramento de períodos sob condições especiais. Porque até 13 de novembro de 2019, antes da reforma, eu consigo enquadrar períodos sob condições especiais e converter para tempo comum. Até 13 de novembro de 2019. Isso vai acrescentar 40% de tempo de contribuição para o homem e 20% no tempo de contribuição da mulher. Então vamos supor que ele trabalhou 10 anos sob condições especiais. Eu vou ganhar 4 anos para esse trabalhador. É muita coisa. Um direito adquirido antes da reforma, uma melhor regra de transição, um melhor benefício. Bruna, a aposentadoria especial, ela ficou ruim mesmo. Vou ser sincera com vocês, eu amo a aposentadoria especial. Mas hoje os critérios de concessão, vou ter uma aposentadoria com tempo reduzido? Vou. Mas a renda mensal inicial não é mais como era antes, que era a cereja do bolo, né? Não tinha fator previdenciário, era o coeficiente de 100% o valor daquele benefício. Hoje não é mais. Mas eu preciso dominar esses períodos sob condições especiais para pelo menos ter uma melhor aposentadoria. Ainda que não seja talvez a aposentadoria especial, como os 25 anos, mas os critérios de ponto, né? Que ficou um homem hoje com 25 anos, precisa ter 86 pontos na regra de transição. Então, ainda que ele não preencha esses requisitos, que ficou um pouco difícil mesmo, 86 pontos, 25 anos sob condições especiais, eu preciso acrescentar na aposentadoria comum, que vai fazer diferença para essa pessoa. É. Com relação ao PPP, eu acredito que quase todo o PPP vem falando que o EPI é eficaz. Eles jogam essa informação lá, não? Ou eu estou enganada, não tem? Porque eu pelo menos assim, a gente atua, lógico, eu atuo mais na região, como eu disse, de mineradoras, Hum. e aí de fato muito insalubre. Mas assim, eu não quase não tenho visto PPP sem essa informação. Uhum. E aí vai caber ao segurado fazer uma prova negativa de que o EPI, não era eficaz. Como que tá Não, isso? isso é terrível. Eu falei isso na palestra, inclusive, porque o que definiu o tema 1090, né? A pergunta era saber se a informação no PPP do equipamento de proteção individual
vai afastar esse enquadramento de período sob condições especiais, porque se presume a eficiência do EPI. Essa foi a questão submetida a julgamento. O que que o STJ definiu? Sim, a informação de EPI eficaz, aquele Szinho então, lá a partir do campo 15.6 do PPP, se tiver o Szinho lá, todos aqueles S's, né, vai se entender que esse EPI é eficaz, é eficaz. Aí, como eu falei na palestra, tem algumas situações que não se aplicam, a questão do ruído, tema 55 Uhum. do STF, que no próprio acórdão ficou assim caracterizado. Quando não vai se aplicar esse entendimento também? Enquadramento por ocupações, até 28 de 4 de 95. Enquadramentos por periculosidade, risco à integridade física, explosão, vigilante, né, o tiro, eletricidade acima de 250 volts. Para integridade física também não se aplica esse entendimento em relação ao EPI. Períodos trabalhados até 3 de dezembro de 98. Por quê? Porque não existia EPI antes disso. A necessidade de fornecimento de EPI nasceu numa medida provisória de 14 de dezembro de 98. Então, períodos trabalhados até 13 de dezembro de 98, não importa o EPI eficaz no PPP, porque é o princípio tempus regiactum mais uma vez. Qual que é o problema? Agentes químicos, agentes biológicos, agentes cancerígenos. Deu a entender o acórdão que eu preciso demonstrar a ineficiência do EPI. Aí no próprio PPP tem um númerozinho do certificado de aprovação do EPI, que são 4 dígitos. Então tem lá CA do EPI. Eu vou pegar esse númerozinho, eu vou jogar lá no site do Ministério de Trabalho e Emprego. Eu só botar no Google, né? Certificado de aprovação EPI, Ministério de Trabalho e Emprego. Coloco esse númerozinho, vai sair a data de expedição desse EPI, quando que ele ficou válido e para que ele era. A empresa preenche PPP errado, não preenche? Uhum. Sempre. E ela preenche errado isso também. Então, a gente não vai pedir a correção em relação à informação do certificado de aprovação. Então, preencher errado. Ela vai pegar um EPI e vai pegar aquele númerozinho daquele EPI e vai replicar para Vai todo o jogar. período. Aí, quando você consulta esse EPI, às vezes você vai verificar que ele foi emitido em 2016. Ele foi fabricado em 2016. Como que ele estava usando o EPI E o lá em período 2010? é até 2010. Tinha EPI eficaz até 2010? Só foi fabricado em 2016 aquele EPI, óbvio que não. Aí você vai consultar agentes biológicos. Aí você vai verificar o EPI de um capacete. Tipo, é eficaz? É óbvio que não. Então, o próprio PPP ele já traz informações relevantes para a gente em relação a isso. Outra questão, a LTCAT, né? Às vezes na própria LTCAT tem informações em relação ao EPI, prova emprestada, uma ação trabalhista de algum colega ou do próprio trabalhador, uma ação previdenciária de aposentadoria que já tenha ocorrido inspeção naquele meio ambiente de trabalho. O que o tema 1090 do STJ disse? Que na dúvida é a favor de segurados. Então a gente tem que se agarrar a isso. Instigar a dúvida em relação àquela ineficiência do EPI. Então, estudar o agente nocivo. Estude o agente nocivo. É um agente químico. É uma mina subterrânea em subsolo, tem o EPI. Traz o estudo, um levantamento que esses trabalhadores têm problema pulmonar. Tem artigos científicos, vários artigos científicos em relação a isso. Questione, coloque a dúvida. Eu não sugeriria pedir a notificação da empresa, porque o tema 1090 do STJ diz que o ônus da prova é do trabalhador. O artigo 373 do CPC, ele vai dizer assim, olha, o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor dos fatos constitutivos do seu direito. Bruna, mas o parágrafo 1º vai dizer que quando a prova é impossível, ou ela é muito difícil de ser produzida, cabe a inversão do ônus da prova. O STJ disse não. Porque a empresa não faz parte dessa relação jurídica, é o INSS e o segurado, e seria mais fácil para o segurado comprovar a ineficiência do EPI do que o INSS, que ele está lá todos os dias. Ficou definido assim. Mas a gente tem muitas decisões do TRF4 notificando as empresas, pedindo, cadê o livro de fornecimento de EPI, os recibos de entrega de EPI, cadê os cursos de utilização desse EPI? Porque não basta entregar o EPI. Eu tenho que fiscalizar se esse EPI foi realmente utilizado, se ele foi utilizado de forma adequada, se ele foi higienizado, se ele estava dentro do prazo de validade. Porque o trabalhador no chão de fábrica, ele não fica com o EPI.
Veio o gerente lá de produção, ele bota. Saiu, ele retirou. E por que não indicar testemunhas também? Excelência na dúvida, indica testemunhas, foto. Então, eu acho que tudo que tiver para trazer a dúvida, pelo menos em relação à utilização, higienização desse EPI na jornada de trabalho, vai ser muito importante para esses processos. Só não judicializem com esse EPI eficaz e deixem como está e fala assim, porque como eu julguei muitos processos, eu vou dizer para vocês, tem muitos colegas que fazem assim, olha, se o INSS tiver dúvida, ele que emite carta de exigências. Isso aqui não é assim. E não junta a prova, é sempre fundamentação. Eu tenho que fundamentar, eu tenho que embasar. Eu levo a LINAC, que é a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, grupo 1, mostrou, é reconhecidamente cancerígeno. Isso aqui traz doença, traz problemas. Qual que é o frentista que usa EPI? Não existe. Então, eu sempre preciso questionar e levar as provas. É o ônus da prova, é do segurado, eu não posso fugir disso. Uau, que aula! Obrigada. Que aula! Meu Deus, e são coisas, assim, são pequenos detalhes, como a questão, do EPI, que na rotina do escritório, na correria, as pessoas passam despercebido, olha ali e passa despercebido. Então, você está trazendo um alerta tão importante que pode mudar a vida do segurado e que pode mudar a rotina do escritório, né? O escritório que passa a observar isso e que o escritório passa a ser dono do processo administrativo, porque a verdade é essa, muitas vezes o processo administrativo, acho que o processo administrativo é do INSS, não é. O processo administrativo é da pessoa, ela tem que direcionar o servidor, né? Ela tem que direcionar para onde quer. Eu falo isso, eu falo muito isso, eu falo, olha, tome posse do processo administrativo, direcione o que você quer, a prova que você quer produzir, que você quer que seja visto. Eu costumo ter uma prática de fazer lá no escritório um requerimento, não vou falar petição inicial, porque é um requerimento básico, porque também o servidor não tem tempo de ficar lendo uma petição inicial de 10 páginas, não, é uma folha. Olha, o período tal é isso, o período tal é isso. Eu gosto de desenhar, desenhar. Desenhar mesmo. Fazer tabela, eu faço tudo tabela nas petições. Porque como eu julguei, eu sempre digo, todo mundo tem meta, gente. O servidor tem meta para bater, o conselheiro tem meta para bater, o assessor, o juiz, Seu todo escritório mundo tem meta. tudo tem meta. É. Então ajuda o colega na meta dele. Adorei, adorei. Gente, como que é legal essa bagagem que você traz de lá de dentro. Ajuda o colega a bater a meta dele, que ele vai te ajudar também. Então, eu faço tudo tabela, eu coloco assim, ó, período, a função, a atividade, o agente nocivo, o código de enquadramento. Por que o código de enquadramento? Porque o servidor vai ter que lançar no sistema qual o código de enquadramento. O conselheiro vai ter que lançar no acórdão qual o código de enquadramento. O juiz vai ter que dar um código de enquadramento na sentença. Não esperem que esses colegas procurem a legislação, leiam. Não. Eu adoro fazer as minhas petições, né, de requerimento ou judiciais, quando eu vejo que o juiz copiou e colou aquilo que eu fiz. Eu falei, eu fiz o meu trabalho certinho. Olha que legal. Como é legal você ver assim, a sentença, copiou e colou. Ele copiou e colou o que eu coloquei. Fiz o trabalho de casa. Porque você deu o trabalho do colega pronto, entendeu? Ele não vai nem precisar pensar. Ele não precisa pensar. Eu tô pensando por ele, amigo, é isso. Você vai fazer isso, ó. Isso, isso, isso. Pronto. Sem deixar dúvida também. Não levanta muita dúvida. Não fica questionando. Isso eu aprendi na prática também, tá? A gente aprende com os erros também, né? Muito. Eu, com o meu excesso de perfeccionismo e ansiedade que eu tenho, eu ficava querendo prever tudo o que ia acontecer no processo, antecipando tudo para evitar qualquer problema futuro. Aí o que eu fazia muitas vezes? Dava arma pro inimigo. Você Coisas sentiu um que alerta que nem que ia passar despercebido. ninguém ia nem ver. Eu fiz isso numa sustentação oral, uma sustentação oral. Gente, mas era informação que estava no processo. Aham. Você parte do pressuposto que o colega vai ler o processo e ninguém lê processo, não lê. Não. E eu fui para justificar um ato no processo que tinha acontecido, que era uma perícia, eles nem sabiam que tinham perícia. Foi feito perícia? Eu falei, puxa vida, eles nem tinham visto. Aí eu tive uma decisão contrária na base daquilo que eu falei. Então, o que eu faço hoje nas minhas petições, nas minhas sustentações orais? Só falo aquilo que é interessante para o meu segurado e é aquilo que aconteceu e pronto. Quem quer julgar com outras informações? Menos é mais, né?
E isso eu aprendi na prática também, aprendi na prática, porque depois eu fiquei pensando: "Eu não acredito", o excesso de cautela também às vezes é um erro. É verdade. Nossa, doutora, que delícia! Vontade de ficar o dia todo aqui fazendo essa mentoria particular, essa aula aqui particular, mas que virou pública e que você está compartilhando com a gente tantos ensinamentos, né, com tanta brilhantismo e ao mesmo tempo humildade, porque é tão maravilhoso, uma pessoa tão brilhante e Obrigada. trazendo aqui de forma tão pé no chão, a verdade é essa. Então, olha, é assim, e compartilhando gratuitamente esse conhecimento incrível. Nossa, eu te agradeço demais, estou muito feliz. A vontade é ficar o dia todo Obrigada, aqui, Amanda. imerso em atividade especial, porque ainda que não venha aposentadoria especial, esse tempo pode fazer a diferença. E fará. Sim. Inclusive, né, essa pra finalizar, eu tenho um caso lá que a gente, né, e ligar o alerta para os colegas, a gente só conseguiu a pensão por morte para mulher, porque a gente conseguiu o reconhecimento do tempo especial, porque Olha com que o legal. reconhecimento do tempo especial, ele teria direito à aposentadoria, porque ele não era mais segurado, ele já tinha perdido a qualidade de segurado, tinha parado de pagar. Então, com o reconhecimento do tempo especial, que ela conseguiu receber a pensão por morte. Então, assim, é muito Parabéns, viu. importante. Parabéns, parabéns. E quando eu vejo casos assim, que nem esse teu, Amanda, já assim para finalizar também, valorizem o trabalho de vocês. Sim. Quem faria isso no processo que a Amanda fez? Verificar períodos especiais na aposentadoria para direito adquirido para dar a pensão por morte. Isso é um trabalho tão artesanal e de um especialista que se debruça no processo, isso é tão raro. E eu digo isso para vocês porque, lembrando, eu julguei 9.000 processos administrativos. E eu vou dizer para vocês, 2% desses recursos eram, assim, bem trabalhados. 2% só. Cara, a maioria dos advogados se aventuram. A gente fala: "Ai, tem muito advogado", tem muito advogado. Especializado, poucos que fazem Que especialização. sabe o que está E fazendo. participam de congresso, vêm em evento presencial. Bruna, mas tem mais de 1.000 participantes nesse evento. Pouquíssimos, dentro da maçante maioria de recursos e ações judiciais que a gente tem. Então a maioria não sabe o que está fazendo, está se aventurando. Eu já julguei auxílio funeral, que foram pedir no INSS de advogado. Então tem de tudo, tem de tudo. Então se você vai ler o processo, se você vai se debruçar no processo, se você vai estudar esse processo, você vai cobrar muito bem por isso. Não olhe para o colega do lado, ele não cobra para fazer o requerimento, ele não cobra a consulta, mas eu garanto que o colega do lado não faz a metade do que você faria nesse processo. Então se tem responsabilidade, cobre e cobre bem por isso, porque isso vai refletir na vida do segurado. Você está fazendo um bem para ele e é justo que você ganhe bem também. Nossa, que delícia. Nossa, aprendi tanto. Muito obrigada por essa troca, por esse compartilhamento. Para quem ainda comete o erro de não segui-la, deixa nas suas redes sociais aí para o pessoal te achar. Obrigada, Amanda. É @prof. Bruno Ortiz. Eu estou sempre postando novidades, conteúdos previdenciários por lá. Não, tá ótimo, eu te agradeço muito, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer enorme aqui. Finalizamos mais um episódio do IEPEC Talks. Que delícia é compartilhar com vocês tudo que está acontecendo aqui no Congresso. A palestra da doutora Bruna foi ovacionada, não foi à toa, vocês entenderam, né? Então, nos siga também nas redes sociais, @eprevio. O meu arroba é Amanda Faria Mapa. Estamos no Spotify e no YouTube em áudio e vídeo. Até o próximo episódio.